acho que você já está vendo ele também, são as fases do processo de compra, não é? Exatamente. Esse Tá bom. livro, eu tenho buscado desde 2014 trazer para você, empresário, empresária, futuro empreendedor da contabilidade, técnicas modernas de gestão empresarial. E, finalmente, no ano de 2020, eu achei uma técnica simples, prática, eficiente de elaborar um bom planejamento de marketing. E essa técnica projetada aí, ela se divide em 3 fases. Primeira fase, antes da venda. Segunda fase, durante a venda. Terceira fase, depois da venda. Nós vamos combinar aqui entre a gente que, antes da venda, nós vamos chamar esse rapaz, essa moça que é possível cliente seu, de prospect. E seu objetivo antes da venda é fazer com que ele conheça a sua empresa e tenha interesse por ela. Durante a venda, a gente vai convencionar aqui que o nome dele vai ser lead. Lead. Você tem o objetivo, então, de fazer com que ele goste da sua empresa e compre, ou seja, assine um contrato com você. Depois da venda, ele já virou cliente, ou customer, em inglês, né, com o meu sotaque jamaicano aqui. O objetivo é fazer com que ele compre mais e indique. Olha que coisa linda, né? 3 fases da venda. Aí, na página seguinte, Vicente, na página 98, perdão, 98, então, Já mudei aqui, acho que já está com a página que é a My One Page Marketing Plan. exatamente. Na página 98, ele divide em 3 etapas a fase de prospecção, a fase onde você está buscando novos clientes. Primeiro passo é definir o público-alvo. E vou te contar, eu tenho feito isso com alguns escritórios. Muita gente fala assim, eu não quero vender para empresários. Tá, então vou começar a responder algumas perguntas aqui, só de exemplo, tá? Obviamente a gente não vai fazer esse trabalho todo aqui, mas só para a gente começar a entender como é que funciona essa história. Para você definir o público-alvo, primeiro você tem que pensar assim, o quanto você gostaria de trabalhar com esse prospect que você está buscando? O quanto que ele está disposto a pagar para você? É R$200, é R$500, é R$1.000, é R$5.000, é R$20.000? Qual é a faixa que você está buscando? O quanto você é eficiente para ele, ou seja, o quanto você sabe trabalhar com esse público que você está buscando. Qual é a margem operacional que ele deixa para você? Quais são as principais dores profissionais dele, ou seja, ele reclama do quê? Ele reclama de pagar imposto, ele reclama que não consegue fazer o plano de negócio dele, ele reclama que não está conseguindo pagar as contas, ele reclama... Quais são as dores? Né? Basicamente o que ele reclama. Quais são as dores emocionais dele? Ele pode falar assim, eu não consigo ter tempo para ficar com a minha família, eu me dediquei a vida inteira à empresa e agora eu não consigo ter resultados, né, financeiros e eu não consigo prover uma vida melhor para os meus filhos. Enfim, o que gera alegria para ele? O que ele faz, né? Quais as tarefas que ele faz e gosta e que não gosta? Enfim, essas são as primeiras perguntas. Depois tem uma série de técnicas para se criar avatar ou persona, tá? Eu não vou detalhar elas agora não, nenhuma delas, mas isso é uma técnica. Em geral, a gente gasta aí de 1 a 3 semanas para definir o público-alvo. Quanto melhor isso está trabalhado, mais fácil fica as fases seguintes, que são 9 fases. Segunda etapa. Roberto, assim, bem rapidamente, fazer um comentário, porque, em geral, ainda mais contador que tem esse rótulo de ser ineficiente em vendas, né? Em geral, a gente tem a tendência de olhar o processo de vendas como aquele momento em que eu estou com a pessoa e fecho o contrato. Você está dizendo, então, que tem um monte de coisas antes que vão me levar a esse momento, né? Esse momento, ele não eclode espontaneamente, ele depende ou ele é potencializado por ações prévias, como essa que você está descrevendo, né? Exatamente. É definir quem é que você quer. Porque você escolhe o cliente, não o contrário. Você escolhe o público que você quer trabalhar. Vou dar um exemplo muito simples. O público-alvo que eu conheço escritórios hoje que estão investindo em ferramentas, inclusive, em processo de atendimento a microempreendedores individuais e que estão sendo muito bem sucedidos. E eu conheço escritórios que estão buscando multinacionais que pagam 20, 30, 40 mil reais por mês. São públicos completamente diferentes, né? Então, o primeiro passo é você entender quem é seu público. O segundo passo é definir, e esse é o mais difícil, tá? É o mais difícil. É qual a mensagem que você vai passar para ele. E você, ao responder essas perguntas, você descobre a mensagem. Por exemplo,
Por que eu deveria comprar esse serviço esse serviço em geral? Por que eu deveria comprar esse serviço de você? Qual o problema que você resolve para mim? Qual o maior benefício que você pode trazer para mim? Você consegue falar na minha língua? Se eu comprar, eu ganho mais alguma coisa, algum bônus? E aqui cabe um parênteses, né? Muita gente desconsidera essas coisas, mas você já viu aquela propaganda da Polishop, né? Compre agora um liquidificador e ganhe um livro de receitas maravilhoso para fazer sucos que você nunca vai tomar na sua vida, né? Mas você compra porque ganha um brinde. Muita gente já faz diagnóstico fiscal, diagnóstico trabalhista, diagnóstico tributário, e já está no contrato. Então, isso pode ser um bônus. Se você assinar comigo agora, você ganha o diagnóstico fiscal da sua empresa. Mas se não deixar isso claro para o cliente, ou no caso para o prospect, né, ele não vai ter interesse nessa história. Terceiro passo é definir o plano de mídia. Mídia não é mídia digital, tá? Não é Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Mídia é o meio com que você vai levar a mensagem ao seu público-alvo. E esse meio pode ser um evento na Federação das Indústrias da sua cidade, o meio pode ser a cooperativa dos produtores rurais, o meio pode ser as próprias mídias sociais, né? Então a gente faz um plano de mídia, de levar a mensagem ao público-alvo. E aí, você, por gentileza, meu caro amigo Sevilha, mudamos para a página 19, você tinha me dito. 19. Você é esperto demais, por isso que eu gosto de você. É que eu ganho bem para isso. Aqui, 119 é o plano de marketing, etapa 4, 5 e 6, processo de captura, processo de comunicação e estratégia de conversão. Exatamente. Aí a gente vai criar a jornada de compra, a gente vai criar o processo de comunicação. O que você vai fazer diariamente para capturar leads, né? Para transformar prospects em leads. O que você vai fazer semanalmente? Ou seja, você não tem um processo aí do departamento pessoal, um processo do contábil, um processo do paralegal, né? Você vai ter um processo do comercial. E no item 6 a gente vai definir as estratégias de precificação, de utilização de técnicas de venda, de empacotamento de produto, o roteiro de venda e tudo mais. E no item, na página seguinte, lá na 132, vamos lá, então. A gente vai tratar depois que o cliente assinou o contrato. Então, o processo de venda não termina com a assinatura do contrato. Depois que ele assinou o contrato, o cliente tem que ir para dentro da empresa. E ir para dentro é o que classicamente o pessoal chama de onboarding, né? De boas-vindas, ou tem gente que chama de integração. Você tem que descobrir como transformar essa experiência numa experiência extraordinária. Passo 8, como aumentar o lifetime value. E o que é isso? Como fazer com que ele fique mais tempo na sua empresa, comprando mais serviços, mais produtos. E o passo 9 é a coroa, a cereja do bolo, é como estimular indicações, um processo de indicações, né? Ou seja, nós estamos falando aí tudo de processos muito bem planejados e estruturados. Em geral, a gente gasta... Depende muito da empresa, do tamanho do escritório, do nível de maturidade dele, mas entre 1 mês a 3 meses para fazer esse planejamento todo. Agora, uma última coisa que eu queria mostrar para o pessoal, Vicente. Pois não. Se você não achar ruim comigo, acho que tá tranquilo, né? Ainda você tem crédito demais aqui. Na página 120. 120. Tem uma jornada do cliente aí. O que é isso? Jornada do cliente. É uma das etapas lá que a gente... Uma das técnicas que a gente usa na fase 5 do processo. A gente define cada etapa, o que a gente vai fazer para cada cliente. Por exemplo, e aqui tem um caso real baseado em um escritório de contabilidade, tá? Etapa 1, conscientização. Como é que está o prospect nessa hora? Ele não está pensando em comprar ou trocar de contador, ou comprar um serviço contábil, ou comprar um BPO, ou comprar um planejamento tributário. Ele nem sabe que esses problemas existem. Ele está só pensando assim, minha grana está curta, as vendas estão baixas, e quais as ações que ele está executando nessa hora? Ele está buscando novos empréstimos, negociar dívida, o que ele está sentindo? Raiva, frustração, desânimo, o objetivo dele é conseguir dinheiro, e a preocupação dele é manter a empresa e manter os funcionários lá com salários pagos, né? Então, nesse momento, o conteúdo da mensagem que você tem que transmitir para ele, seja via rede social, ou por uma palestra, ou por
uma mentoria voluntária ou por um webinar, como resolver seu problema de caixa. E aí ele vai entender o seguinte, gente, talvez você não esteja no caminho errado, talvez ao invés de procurar mais empréstimo, negociar dívida, eu possa melhorar o caixa da minha empresa. Aí ele passa para a fase de consideração. Na fase de consideração, ele me pergunta assim, por que meu contador nunca me disse isso antes? Aí ele começa a pesquisar consultores. O sentimento dele é de inquietação. E o objetivo dele é aprender a controlar caixa, controlar compra, venda, estoque, custo. A preocupação dele é, será que isso vai dar? Não é caro demais fazer isso tudo? Então, você tem que fazer conteúdos, de novo, aí, em blogs, em webinars, em palestras, em eventos, em visitas, né, presenciais, como uma boa gestão pode realmente aumentar o lucro da sua empresa. Por quê? Porque com uma boa gestão aumenta o lucro e o que era caro fica barato. Caro é o que não dá resultado. Mas você tem que mostrar. A obrigação do plano de marketing é mostrar as coisas que você pode fazer pela pessoa. Na fase de decisão, ok, tomei a decisão, vou trocar de contador, vou contratar esse tal desse Vicente. Meu pensamento agora é, será que isso não é enganação? Será que esse Vicente não só está falando, né? E eu estou aqui com receio, eu estou achando que ele não vai me entregar isso que ele está falando? Quais são as ações que ele toma? Eu quero garantias. Meu sentimento é de medo. E meu objetivo é conseguir um especialista que entenda do meu negócio. Minha preocupação, será que isso vai dar certo? E seu conteúdo, então, agora, tem que ser o seguinte, como o meu escritório de contabilidade ajudou a empresas igual a sua. Depois que ele assinou o contrato, ele começou a usar os serviços, pensamento dele, será mesmo que isso vai me ajudar? Será que eu não vou ser mais um? Eu começo a usar os serviços, ainda estou inseguro, começo a obter resultados, mas eu quero resultados mais rápidos, mais rapidamente. A minha preocupação é, será que eu não vou ser só mais um nessa empresa tão grande? Ou só mais um número? A mensagem que você tem que passar também, em conteúdos, em treinamentos, em palestras, em webinars, né, em blog, o sucesso da sua empresa depende do sucesso. Aliás, o sucesso da minha empresa, do meu escritório de contabilidade, depende do sucesso da sua empresa, cliente. E na última fase, onde ele está encantado lá, ele viu que funciona mesmo, nunca viu nada igual, confia plenamente, o objetivo dele é recomendar, obter mais resultados, e aí ele começa a recomendar. E o conteúdo da mensagem tem que ser o que nós fizemos por você, nós podemos fazer para os seus amigos. Isso é um plano de marketing bem estruturado, né? Vicente Sevilha, muitíssimo obrigado por me auxiliar aí nos slides, né? Mas, para você, ficou claro esses 9 passos do plano de marketing e a jornada do cliente? Ficou claro, sim, sua explicação foi fantástica. Aliás, belíssimo trabalho, Roberto. O Thiago já deve estar tirando aí da tela também esses slides. Eu só queria aqui fazer alguns comentários, no sentido de que, mais do que a clareza, o que surpreende, Roberto, é que existe toda uma sequência de trabalhos que eu preciso fazer antes daquele momento em que eu vou assinar o contrato, e depois toda uma sequência de trabalhos que você está trazendo que eu tenho que fazer depois daquele momento também, né? Então, primeiro, vamos voltar na frase que você colocou no começo, né? Na nossa empresa só tem quem vende ou quem ajuda a vender. Está todo mundo focado e centrado em venda. Mas depois, eu estou o tempo inteiro vendendo, seja para não clientes, seja para clientes, seja para contratos que eu estou prospectando. Em qualquer momento da minha atividade, eu tenho que ter esse olhar da venda, né? E me parece, Roberto, assim como em outros ambientes que a gente já explorou essa realidade, que em muitas situações o olhar do contador não tem essa amplitude. Ele tem um olhar talvez mais limitado. Então, é comum, acho que você na sua realidade também vive essa experiência, que a gente conversa com contadores e que digam, eu tenho dificuldade de prospectar novos negócios. Mas, se você for analisar, são ambientes nos quais essa metodologia, ou algo parecido, ou etapas que sejam dessa metodologia, não estão sendo implantadas, que o processo de prospecção não está bem estruturado, está talvez ao acaso, né, Roberto? Contador, chegou a hora de enfrentar menos burocracia e levar seu negócio para o próximo nível, com a solução Total Contador.
100% em nuvem para você trabalhar de onde estiver. Armazene dados e documentos de forma segura. Reduza custos de TI, acesse quando e de onde quiser e tenha backup garantido. Ganhe 97% a mais de produtividade com a automação de processos. Contamos com funcionalidade de robôs que interagem com as rotinas já existentes e substituem o trabalho manual. Com ele, você utiliza o sistema de forma mais analítica, diminuindo ainda mais o trabalho operacional. Centralize as rotinas do seu escritório em um único sistema. No Total Contador, cada módulo integrado vai ajudar a sua equipe em um setor específico, evitando erros e retrabalhos, auxiliando na gestão e otimizando a rotina da sua empresa contábil. Fortaleça o relacionamento com o seu cliente. Conte com uma área online desenvolvida para interação e troca de informações com seus clientes e muito mais. Tenha agora a solução inovadora e completa feita especialmente para o seu escritório contábil. Ganhar mais produtividade e segurança na operação. Acesse www.fortestecnologia.com.br.